Parte 4 do livro A União Consciente com Deus. Título: Como Viver a Vida Cristã. Esta verdade não serve para tornar sadias as pessoas doentes, e nem ricas as pessoas pobres, mas para despertar as pessoas, mesmo as mais saudáveis e ricas, para uma confiança no poder espiritual, na segurança espiritual e na liberdade espiritual, que não dependem do sucesso da pesquisa médica, nem de qualquer ideologia política, nem do sistema econômico sob o qual estamos vivendo. Esta é a espécie de liberdade que Jesus procurou dar aos hebreus, em contraposição à liberdade da servidão física que Moisés havia proporcionado a seu povo. Todos ainda permanecem sob a lei de Moisés. Porém, no sentido de que eles estão agarrados à segurança econômica e política, e na medida em que ainda não tenham encontrado a segurança espiritual que os manteria seguros, sem importar sob que forma de governo ou onde estejam vivendo. Ser um cristão significa mais do que a filiação a uma organização cristã ou a cidadania de um país cristão. Significa viver o princípio de Cristo, que quer dizer literalmente orar por nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem ou que maldosamente nos usam. Isso implica fazer um esforço sincero para perdoar os nossos devedores, até 70 vezes 7, e dar amor em troca do ódio. A vida de Cristo nos obriga a embainhar a espada, e por isso a não usar a força humana mesmo em nossa própria defesa. A vida cristã, no entanto, é individual e nunca se sobrepõe a qualquer outra. Não ditamos o nosso desejo ao nosso vizinho. Damos a César o que é de César. E se nosso país nos convocar em tempo de guerra para o serviço militar, ou com o objetivo de comandar na guerra, cumprimos cada exigência que nos é feita, embora sem maldade, ódio ou medo, e sem a convicção de que a força é um poder real. São cristãos todos os que aceitam a lei e a realidade do poder espiritual, quer pertençam ou não a uma igreja. Os verdadeiros cristãos não têm por que confiar nos métodos e meios humanos, já que têm a presença interior para guiar, dirigir, governar, curar, manter e proteger. Eles têm a comida para comer que vós não conheceis, isto é, uma substância, força e poder não visíveis para o mundo, uma confiança interior. Mas o fato é que a maioria dos cristãos é mais hebraica do que cristã. Eles acreditam nos ensinamentos judaicos e, habitualmente, têm mais conhecimento e fé no que está no Velho Testamento do que está no Novo. Quando se diz a um cristão que não ouse dirigir uma ofensa contra o seu vizinho, não importando qual tenha sido a agressão que sofreu, ele considera isso transcendental, em vez de considerá-lo um ensinamento real de Jesus Cristo. Quando alguns cristãos são lembrados de orar por seus inimigos, eles não parecem saber que isto está na Bíblia, e que os que aceitam o ensinamento de Cristo devem agir de acordo com essas leis. Os cristãos nem sempre são cristãos. Eles leem a história do bom samaritano e, no entanto, frequentemente, recusam-se, por razões pessoais, a ajudar alguém. Talvez porque a pessoa seja alemã, japonesa, russa, católica, judia ou negra. Mas como quer que seja, eles não estão cumprindo o ensinamento do Mestre,
Cristo Jesus. Seus ensinamentos desvelam e revelam o ser espiritual, a identidade espiritual e a existência espiritual. O que você espera e o que você quer do seu Messias? Lembre-se de que o seu Messias é o Cristo do seu próprio ser. A questão é se você chegou ou não àquele ponto em que pode rejeitar a tentação de manifestar pessoas e coisas e voltar-se para o Cristo, para o reino interior, conquistando a sua liberdade espiritual. Ao passar para a vida espiritual, você está procurando esse reino interior, esse Cristo que está dentro de você, essa presença divina, uma liberdade espiritual que significa liberdade das leis materiais, da atividade material, das forças materiais, quer a força seja de infecção ou de contágio, quer a força seja dos astros ou de qualquer coisa que alegue ter poder. Há uma razão pela qual você está neste caminho. Alguma coisa o atraiu para esse caminho, para esse ensinamento. Alguma coisa o atraiu para o estudo deste livro. Você não foi atraído por seu conhecimento ou amizade comigo, nem por causa da grande reputação que eu tenho como escritor. Não foi por nenhuma destas razões. Foi porque alguma coisa indefinível, uma comunhão invisível, uniu leitor e escritor no nível interior e espiritual. É o que o Mestre, Cristo Jesus, mencionou quando disse, abre aspas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, fecha aspas. É o que o místico hindu quer dizer quando olha para uma pessoa com este reconhecimento, abre aspas, você é meu discípulo, fecha aspas. E o que o discípulo olha e replica, abre aspas, eu o tenho procurado por anos, fecha aspas. É isso que ocorre. Você alguma vez pensou que o Cântico de Salomão e outras mensagens espirituais são escritas na linguagem do amor, porque todo relacionamento entre o mestre e o discípulo é um relacionamento de amor? Esse relacionamento sagrado não pode e não vem através da mente que raciocina. Quando você encontra o mestre ou o ensinamento que é realmente seu, você o reconhece imediatamente, talvez por causa de sua comunhão interior. De qualquer forma, trata-se de um reconhecimento, quase como se você encontrasse uma pessoa pela primeira vez, a olhasse nos olhos e dissesse: creio que iremos ser amigos para sempre. É uma comunhão em um nível interior. Em outras palavras, todos os dias da semana você encontrará essas pessoas, circunstâncias e lugares que são levados até você e sem os quais você não poderia prosseguir, nem eles sem você. Você se sentirá atraído para esses lugares onde poderá ser muito útil e exatamente no momento certo. Você está em sintonia com um sistema infinito de telefonia espiritual e é a central que está enviando ou fazendo os contatos para você. Você não os faz. A central os envia e os faz para você. Quando você está vivendo esta vida, sempre constata que este escritório central, Deus, a sua consciência interior, é a influência realmente dominante da sua vida. E já não há pensamento que vise a querer ou merecer alguma coisa. De fato, você não se preocupa com nada. Você apenas segue as direções que lhe são dadas e entra em contato com as pessoas necessárias para o seu desenvolvimento. Este é, verdadeiramente, o primeiro passo da vida espiritual. Você deu o primeiro passo ao ser levado a ler este livro. Daqui por diante,
você verá que as pessoas são levadas a você e que você é levado às outras pessoas. Você se verá sendo conduzido a lugares e lugares, levando você até as pessoas, e dirá: essa é justamente a coisa que eu gostaria de ter, se tivesse pensado sobre isso. Mas é sempre alguma coisa maior do que você poderia ter pensado por si mesmo. Nosso objetivo não é apenas obter um pouco de conhecimento para poder curar algumas dores, ou alterar as datas de algumas lápides tumulares. O que queremos é aprender como viver a vida que Jesus veio nos mostrar. Ele não veio apenas para curar as pessoas doentes ou para ressuscitar os mortos. Isso foi somente a prova de que sua mensagem era verdadeira. A importância de sua mensagem foi que no reino espiritual somos co-herdeiros com Cristo, em Deus. Nós fazemos parte da casa de Deus. Somos cidadãos conterrâneos com santos. Em outras palavras, trata-se de uma vida totalmente diferente da que vivemos no plano interior, uma vida jubilosa. Na verdade, somos parte do mundo exterior, mas temos uma atividade interior. Não importa onde possamos estar, no meio de qualquer multidão, grande ou pequena, se nos encontrássemos, haveríamos de trocar um pequeno sorriso. Temos alguns pequenos segredos. Aprendemos algumas pequenas coisas sobre o mundo e sobre nós. E por isso, não importa onde nos encontremos, 2 ou 20 de nós, haverá apenas esse pequeno sorriso querendo dizer: nós sabemos alguma coisa, não sabemos? Sim, realmente sabemos alguma coisa. Sabemos um pouco mais a respeito do Cristo. Sabemos um pouco mais a respeito da vida interior. Sabemos um pouco mais a respeito daquele reino que não é deste mundo. E sabemos muito mais sobre como vencer o mundo. Sabemos que, vencendo o mundo, estamos vencendo as crenças que este mundo apresenta. As crenças em infecção, contágio, em discórdia, pobreza e em coisas que estão lá fora e a parte do nosso próprio ser. Estamos aprendendo mais do que isso. Estamos aprendendo que o Cristo não era um homem. O Cristo é o sentido do amor divino que flui entre nós. E se o mundo o deixar, ele deve fluir de homem para homem e de mulher para mulher, inundando a terra. Então nunca haveria um homem desejando a propriedade do outro ou a sua esposa. Nunca haveria um país desejando dominar o outro, ou a sua mão de obra, ou seus recursos naturais. Olá pessoal, aqui é Daniela. E para quem terminou de ouvir este capítulo, esta parte, esse realmente foi um chamado. Se havia alguma dúvida no seu coração de que este caminho é para você, aqui está a resposta. Espero que você tenha sentido isso, assim como eu senti quando eu fiz a leitura. Até breve, tchau.